Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo hoje recebendo o professor Roberto Falcão, coordenador do curso de MBA em Gestão de Negócios da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP. Professor, muito obrigado por atender o nosso convite, desde já, né? Eu que agradeço, um grande prazer estar aqui com vocês. E o tema é extremamente importante, que é o naming rights, né? Virou de um tempo para cá. Na realidade, pegou aqui no Brasil, né? Uma coisa que já é antiga, né? A gente pode se dizer assim, né? Até inicialmente eu queria perguntar isso, professor. Parece novidade para o brasileiro, né? Mas é uma coisa extremamente antiga e já usada mundialmente há muito tempo, né? É isso, meu caro, né? Essa estratégia de naming rights, ela surge lá na década de 70 com mais intensidade, mas no fundo, a gente está falando de um patrocínio. Né? O patrocínio por si, ele existe há muito tempo, das diversas formas, né? Seja patrocinando um evento esportivo, seja patrocinando um evento cultural, seja colocando uma plaquinha na entrada de algum lugar, dizendo, olha, eu apoio essa organização, esse evento, essa causa, né? Mas de uns tempos para cá, nos últimos 10 anos principalmente, a gente começou a ouvir falar, e nos últimos 5 anos explodiu no Brasil, né? Como se fosse uma grande novidade, mas no fundo não é, no fundo é esse esforço de uma empresa, né, patrocinando, direcionando, né, apoio financeiro para algum evento, alguma causa em que ela acredita, né? Ela acha que vai dar algum retorno para ela. O naming rights, ele, quando o senhor fala de 70 para cá, né, mais profissionalmente, né? Porque de uma maneira, vamos dizer assim, bem amadora ou de uma maneira mais simples, eu dei uma pesquisada aí, tinha uma arena em Boston, 1912, Fenway Park, aberto em Boston. Mas, assim, já tivemos torneios de tênis em regionais, já tivemos um monte, mas sempre não tão profissionais como é hoje a nomenclatura, né? Exato, né? De 70 para cá é realmente quando a gente começa a ver uma profissionalização, quando a gente tem a inserção do naming rights como uma estratégia das empresas, seja para vender mais, seja para construir marca, né? Seja para ganhar relevância em algum mercado em que ela ainda não tem uma participação muito grande. Mas isso remonta, se a gente for pesquisar, lá à Idade Média, quando você tem alguém patrocinando um artista, né? Levando o artista para o mercado. Então, certamente. O que a gente pode... Como podemos definir o naming rights? Quer dizer, o senhor disse, é um patrocínio, mas com conteúdos específicos, né? Isso. Aí cada contrato vai ser negociado em função dos interesses do patrocinador, que é quem está dando dinheiro, e do espaço que está sendo adquirido. Então a gente pode ter simplesmente o direito, né, a aquisição do direito de mudar o nome numa fachada. Então, por exemplo, você pega um estádio de futebol e você coloca, olha, a partir de hoje o estádio de futebol passa a se chamar Arena XPTO, Arena Falcão. Claro que se eu só dou o nome, se eu só batizo essa arena, eu estou abrindo mão de aspectos muito mais fortes em termos de patrocínio, que seriam, por exemplo, ações internas, né? Então eu vou recaracterizar, eu vou mudar algum espaço, pode ser um banheiro, pode ser um espaço em que eu vou colocar minha marca, né? Normalmente essas ações elas envolvem também o que a gente chama de ações de ativação. Então eu vou negociar para que periodicamente eu possa ter algum representante ali dentro distribuindo amostras grátis, fazendo alguma brincadeira. Eu vou ter espaço, que está muito na moda agora, eu vou ter espaços instagramáveis, então eu vou fazer um espaço bonito com a minha marca, para que as pessoas que estão passando por ali parem, batam uma selfie e, obviamente, postem no Instagram falando, olha, estou aqui na Arena X e estou aqui com a marca, né? E essa marca começa a ganhar mais visibilidade. Então, cada contrato ele vai ser negociado, isso, inclusive, é o que vai variar em função do valor dele, quanto que eu quero, como marca, estar presente no dia a dia
desse espaço, né? Seja uma estação de metrô, seja um campo de futebol, seja uma praça, né? Eu posso patrocinar ali uma praça, a gente vê isso há muitos anos, né? Tem ali uma plaquinha, empresa X cuida desse espaço aqui. Então, é curioso, porque quando se fala arena, né, isso vem muito da América do Norte ou mesmo da Europa, porque, de fato, os estádios são arenas, né? uhum. Agora, no Brasil, não necessariamente. É bom deixar isso claro. Quando você fala arena, é um campo de futebol que não necessariamente será uma arena, né? Exatamente, exatamente. O principal no Brasil hoje em dia ainda são os campos de futebol, realmente, né? Um ou outro foi rebatizado como arena, mas de modo geral é o estádio X, né? Mesmo nos Estados Unidos, que são o grande divulgador desse tipo de estratégia, né? Quando a gente fala de marketing, Estados Unidos, de modo geral, está sempre à frente. Né? Lá você ainda tem também vários stadiums, né? Não é só arena, então. Há que se tomar por base o último caso conhecido, o último case conhecido aqui no Brasil, que é o Morumbis, né? Uhum. Eu penso eu, que o início dessa ideia, acho que é a Mondelez, que é a dona da marca, se não me engano, penso eu que deva ser uma associação com o nome do chocolate. Quer dizer, o Morumbi, surgiu a ideia do Morumbis, e aí cria-se um projeto em cima desse nome, que também vale a pena, não precisa só necessariamente, por exemplo, Allianz Parque, lá no campo do Palmeiras, ou Neoquímica Arena, no campo do Corinthians. Isso, o MRV lá em Minas Gerais, enfim, então, a gente tem exatamente, né? A ideia é a gente selecionar um produto, o ideal é que seja algo mais específico, algo que o público conheça, para a gente criar essa familiaridade, a gente criar esse contato no dia a dia. Isso está muito relacionado às estratégias de criação de marca, né? Que a gente chama de branding dentro do marketing. Né? Eu quero que as pessoas consigam saber quem eu sou de alguma forma, eu quero que elas lembrem quem eu sou, para que, claro, lá na frente isso acabe convertendo em vendas, né? Isso gere um retorno financeiro. Mas é uma estratégia de mais longo prazo. Por isso que a gente vê os contratos de 10, 20, 30 anos, né? Agora, recentemente, o Pacaembu fechou também com o Mercado Livre, né? Um contrato de 30 anos. Então, são estratégias realmente de longo prazo. O que chama bastante também atenção o medo, né? O brasileiro é passional pra caramba, ele não olha o negócio em si, mas a gente se lembra na década de 90 da Parmalat patrocinando o time do Palmeiras, não era um naming right, mas era a Parmalat patrocinando. Corintiano não vai tomar mais leite Parmalat. É um absurdo, até porque os números daquele patrocínio foram espetaculares para a Parmalat. Exato. Mas esse é um risco que a gente precisa sempre ter em mente, especialmente quando a gente está falando de esportes, né? Porque uma coisa é você patrocinar um espaço de música, por exemplo, de eventos culturais, como a gente tem aqui em São Paulo, na Marginal Pinheiros, né, um espaço que já passou por algumas empresas. Outra é você patrocinar um estádio de futebol, né? E aí você pega um corintiano roxo e fala, vou boicotar o Palmeiras, ou vice-versa. Ou você começa até a ficar chateado, porque você fala, poxa, eu tenho já um produto dessa marca. Né, um carro, por exemplo, uma marca de carro vai lá e patrocina a arena do Santos. Você fala, poxa, eu tenho um carro, mas eu não sou santista, eu sou palmeirense, eu sou corintiano, eu sou São Paulino. Né, e aí fica essa paixão, como você bem falou, ela às vezes pode afetar. Mas como é um contrato de longo prazo, né, e isso acaba se diluindo, né, isso vai devagarzinho. O longo prazo ele tem dois lados, né, ele tem um lado bom, que é esse em que a gente dilui um pouco essa paixão. Então, se fosse só uma ação promocional de curto prazo, poderia ser um problema. Mas se dilui. Agora, no longo prazo, a gente tem um lado negativo também. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Né? E se por acaso pega um time qualquer de futebol, ele se envolva numa grande polêmica? Poxa, minha marca está estampada ali, ou no estádio, ou na camiseta dos jogadores. Né? Então, é um risco que precisa ser muito bem calculado. O politicamente correto está enchendo o saco de todo mundo, essa que é a verdade. Mas se tomar por base essa coisa passional, já estão gozando os corintianos, porque dia 6 de agosto, pela primeira vez, vai ter o primeiro jogo da NFL no Brasil, e o mandante vai ser o Green Bay Packers. Green, jogando no campo do Corinthians. Exatamente, então já estão fazendo gozação, porque vai jogar a camisa verde ao mandante lá no campus do Corinthians. Quer dizer, mas enfim. Professor, prazo, né? Não é um negócio para curto prazo, né? O naming right não é o metrô, o que quer que seja, não é um negócio para meia hora, não, né?
Uhum. Não, certamente não. Né? Até pelos valores que são bastante consideráveis, né? Se a gente pensar num metrô, por exemplo, né, quantidade de estações, eu não sei de cabeça quantas estações a gente tem em São Paulo, mas pega uma única estação, a quantidade de mapas que você tem nessa estação. Né? Em várias estações você tem ali a cada porta que se abre, você tem em cima a relação de estações. Então só a implementação dessa mudança já é caríssima. Então, a gente via de regra, a gente vê contratos que no mínimo vão ser de 10 anos, isso é raro, né? É mais comum de 15 a 20 anos, essa é a média que a gente vê no mercado. Mais recentemente, como eu falei, o contrato de 30 anos aí lá do Pacaembu, né? Mas 20 anos é uma média bastante saudável. É justamente um período para você diluir esse investimento considerável que as marcas fazem. Né? Foi-se o tempo, começo dos anos 80, nós tivemos aqui no Brasil, especificamente no voleibol, a introdução das marcas Atlântica Boa Vista, Pirelli, etc. e tal no Brasil. Uhum. A recomendação, por experiência, de quem mexe no marketing esportivo, não é simplesmente pagar o nome ou o patrocínio. É um negócio que deve envolver o patrocínio. Então, isso é muito importante dar para o empresário. É o seguinte, não é você vai lá, paga o X e põe meu nome lá. Não. Como certamente no caso da Mondelez, com o Morumbis, existe um monte de negócio, como a venda do produto dentro do estádio, distribuição, enfim, estandes, demonstração. Isso deve ser extremamente extenso, esse patrocínio, né? Sim, até porque, como eu disse, a ação por si só de naming rights ela é uma ação de branding. Né? Toda ação de construção de marca ela é uma ação muito difícil de ser metrificada, ou seja, muito difícil de eu saber. Eu coloquei 10 milhões ali para aparecer na fachada do Morumbi como Morumbis. Né? Quanto que isso, no final das contas, converteu em vendas? Então a gente precisa sempre buscar esse casamento entre uma ação de construção de marca de longo prazo e ações de mais curto prazo, que são ações de ativação de vendas. Então eu vou realmente ali fazer pequenas degustações, eu vou fazer experimentações, eu vou fazer um sorteio, né? Eu vou fazer uma distribuição de brindes. Né? Por exemplo, a gente falou da Parmalat aqui, aqueles bichinhos da Parmalat, até hoje, depois de décadas, tem muita gente que ainda se lembra, e lembra com uma certa nostalgia. Então, as marcas elas precisam conseguir conciliar essa visão de curto prazo, em que eu estou buscando mais geração de caixa, né, mais geração de vendas mesmo, e essa relação de longo prazo, em que eu quero construir relacionamentos, eu quero mostrar quem eu sou, o que eu acredito, né, que eu também tenho um viés que patrocina o esporte, a cultura, o desenvolvimento do bem-estar de uma sociedade. Então, a gente tem que sempre buscar esse casamento. Né? Essa é a dificuldade. E, claro, negociar com a contraparte. Né? A contraparte tem que aceitar, porque muitas vezes eles vão falar, não, então eu quero aumentar o contrato. Já que você vai fazer mais pontos de interação aqui, vamos aumentar o valor aí do que você vai me dar. E aí ficam ali aquelas negociações que duram às vezes meses e meses, né? Bom, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi.
Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Acirp, Valorap, Moonscake, English in Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o professor Roberto Falcão, da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP, coordenador do curso de MBA em Gestão de Negócios. Nós estamos tratando de naming right, que é, para alguns brasileiros, muita novidade. E, professor, eu tenho uma sensação que o naming right ele é tão importante hoje que ele fez mudar a estrutura do jornalismo brasileiro. Hoje, eu vou usar o Paulistão, o Campeonato Paulistão, é o Paulistão Sicredi. Ele, para a Federação Paulista fechar esse contrato, o cliente quer que as emissoras de televisão, os jornais, as rádios, usem Campeonato Paulista de Futebol Sicredi 2024. Isso fez com que o Departamento de Esportes, ou o jornalismo esportivo, fosse desmembrado do jornalismo político, econômico, de cada emissora de televisão, dada a relevância que isso vem ocupando dentro das federações esportivas, junto com a necessidade e exigência dos seus clientes. Eu não tenho a menor dúvida que isso vem mudando e eu acredito piamente que isso vai mudar consideravelmente nos próximos anos. Né? O Brasil, quando a gente pensa em gestão esportiva, a gente ainda está engatinhando muito quando a gente compara com o que é feito nos Estados Unidos, com o que é feito na Europa. Né? As próprias visitações aos estádios, às arenas, a própria gestão dos times em termos de elementos, produtos que eles desenvolvem para criar mais relacionamento, para vender para os seus mercados. Né? Então, isso cada vez mais vai aparecer, né? As marcas entrando nesse universo e todos, né? Não só o universo do jornalismo, mas todo mundo precisando se adaptar. É um mercado gigantesco. Né? A gente estima que em 2020 tenha sido um mercado que girou em torno de 4 bilhões de dólares no mundo. Né? Para trazer um número talvez mais palpável, que se a gente pensar em termos de sócio-torcedor, né? Aquele sócio que ele banca, ele apoia a instituição. No Brasil, o maior clube que tem sócios-torcedores é o Palmeiras. A gente está falando em torno de 180 e pouco, 190 mil sócios-torcedores no máximo. Boca Juniors aqui do lado tem 340 mil. Se a gente for para a Europa, a gente vai ver números mais expressivos ainda. Né? Então, é um potencial financeiro, econômico gigantesco e que, claro, vai respingar em todas as praças. Né? E o jornalismo, como cobre, ele precisa cada vez ganhar mais destaque, se especializar, conhecer do assunto com mais profundidade. É um desafio para todo mundo. E as emissoras, né, praticamente, vou falar basicamente de televisão e de rádio, que fazem essa transmissão, se quiserem comprar, tem que comprar falando o nome do name right. Ela não vai comprar falando Brasileirão, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, não, ela vai falar o Campeonato Paulista Sicredi 2024. Exatamente, ou seja, ela vai pagar para ter o direito de transmissão e ainda vai fazer a propaganda para alguma marca que está por trás. É a nova realidade. Né? Agora, existem situações, a gente pode falar aqui do Cowboy Stadium, lá nos Estados Unidos, né, que é do Dallas. Ali foi uma certa chateação para o pessoal que detém o nome, né, para uma empresa chamada AT&T. A FIFA não aceita. Né? Então, na hora que você vai ter um evento da FIFA ali, você não pode ter uma corporação patrocinando aquele ambiente. Então, você tem que mudar durante um período, ou seja, no momento de extrema relevância, eu, marca, que estou bancando aquele espaço, eu não posso me beneficiar da minha marca. Né? Então, nesse sentido, a própria legislação ainda está muito carente. A gente vai ver mudanças devagarzinho, né, no direito esportivo, do que pode, do que não pode. Então, como eu disse, a gente está engatinhando no Brasil, a gente está tentando entender. A Confederação Brasileira de Vôlei mesmo faz com que os patrocinadores da confederação e da emissora de televisão é quem tem o direito das placas de quadra. Não adianta lá o dono do ginásio do Morumbi, sei lá de onde,
Não vai, senão não vai ter jogo ali, né? Quer dizer, é o projeto que envolve o evento, é como se fosse a própria Olimpíada, que vem chegando aí de Paris, né? Exato. O que é o projeto do Comitê Olímpico Internacional é o que vai fazer valer ali dentro das marcas que estão ali, né? Fórmula 1 também, eu acho que é outro grande exemplo, né? Então, todos os grandes eventos que conseguiram se organizar mais, as grandes práticas esportivas, eles vivem essa realidade hoje. Então, professor, eu falei agora há pouco, com relação a pessoa imaginar que eu vou lá, pago, ponho o nome lá e se restringe a isso para não fazer isso, que é jogar dinheiro fora. E eu vi uma colocação sua em que o senhor pensa que muitas vezes tem empresas fazendo isso por ego, o que também é um absurdo, né? Infelizmente, a gente ainda vê, não só em naming rights, mas quando a gente pensa em marketing de modo geral, né, existe muito aquele, meu concorrente está fazendo, então eu preciso fazer. Ou eu preciso, né, como um cachorro aqui, como um bicho, eu preciso demarcar aqui esse espaço, porque esse espaço precisa ser meu. Se a gente pensar em termos de mídia, em termos de divulgação, o naming rights ele não é tão caro assim quanto algumas ações ainda hoje, né? Você patrocinar uma prova num reality show aí de uma grande emissora. É caríssimo você fazer isso num curtíssimo espaço de tempo. Então você tem o objetivo ali da ativação de vendas, né? Sempre aparece, o QR Code agora, aproveite, não sei o que, só até amanhã. Então você acaba gerando um volume interessante de negócio. Mas o naming rights, como eu disse, ele é mais espaçado, ele tem uma visão de longo prazo. Então, financeiramente, seria inteligente de qualquer forma eu ter uma boa seleção. O problema é quando a gente não tem muita sinergia. Eu sou uma empresa que não tem nada a ver com aquela prática esportiva, o meu consumidor não consegue associar. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica, por exemplo. Né? Cigarro. Cigarro nem poderia de qualquer forma. Bebida alcoólica, dependendo da situação, ainda poderia alguma coisa. Mas vai dar um nó. Como no ano passado a gente teve lá a situação com refrigerante aí, o Cristiano Ronaldo, o simples fato dele ter falado, não, é água, já caíram as ações daquela organização. Então o mercado, ele retalia, assim, o mercado, ele olha para aquela coisa e fala, poxa, que coisa errada, né? Que hipocrisia dessa empresa tá entrando nisso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia do ego, né? Eu vou fazer porque eu quero aparecer, ou tá todo mundo fazendo, eu também tenho que entrar nisso. Não, isso não é estratégia, né? Isso é corrida dos ratos, isso abriu a porteira, sai cada um para um canto, isso não é administração. E é importante também, né? Como em qualquer evento, ou para mim é um evento de marketing, o name right, se você, ao mesmo tempo que você precisa de um prazo para você capitalizar isso, usar isso, e nós falamos com relação a você movimentar esse patrocínio, que você deixar ele estagnado, deixar ele parado lá, você vai ter aquele retorno, mas me parece que ele vai perdendo força no decorrer do tempo se você não der uma movimentada naquela água. Mas com certeza absoluta. É a mesma coisa a gente pegar um prédio no meio da Avenida Paulista aqui em São Paulo, pinta ele de rosa, pink. Durante 2 dias, todo mundo vai achar estranho, vai reparar naquilo. 3, 4 dias depois, todo mundo fica anestesiado, né? Aquilo para de fazer efeito. Então você vai passar na frente do Morumbi, vai ficar vendo lá, Morumbis. Legal, no primeiro momento todo mundo falando, fizeram um videozinho super legal, a Mondelez fez um videozinho super provocativo. Daqui a um mês, se eles não movimentarem isso, acabou, vai fazer parte da paisagem urbana de São Paulo. Né? E aí os 25 milhões que eles estão colocando por ano ali vão ser absolutamente inócuos. É justamente isso que pode acontecer. Basicamente vira uma mídia OH, né? Quer dizer, você tem um front light em determinado lugar, ou um outdoor em determinado, larga ele lá por séculos e vai perdendo. Exato. Né? Não tem nem alguém para passar um paninho para tirar a teia de aranha e o pó dali. Você fala, meu Deus do céu. Ô, professor, nós estamos indo para o final. Eu estou com uns números aqui, né? O estudo da Sports Valley estimou que os naming rights nos estados brasileiros valiam aproximadamente 400 milhões em 2018. E, segundo a Nielsen Sports, eventos esportivos com naming rights têm uma média de 39% a mais de audiência do que aqueles que não têm. Isso justamente mostra o poder dessa aproximação do mercado corporativo do mundo dos esportes. Na hora que você começa a profissionalizar, você vai buscando novos mecanismos para atrair as pessoas, até porque é interesse das marcas que elas sejam mais vistas, que elas tenham mais impacto.
né? Então essas sinergias que, quando bem feitas, elas surgem, elas vão atrair mais audiência, elas vão atrair mais conversão, elas vão atrair mais público para os estádios, o que é bom para os próprios times, que é bom para as próprias confederações, é bom para o próprio esporte, né? Então, certamente. Esse é o papel positivo dos naming rights. Eu tenho certeza, eu vou encerrar porque o nosso horário finalmente terminou, mas eu quero encerrar, porque vão me perguntar com certeza. A Allianz fechou o contrato de 20 anos em 2013 com o Palmeiras e a W Torre. O valor, na época, era de 15 milhões de reais e agora, o ano passado, passou para 27,5 milhões de reais, dada a importância e o significado do que virou. Já o campo dos corintianos, a Neoquímica, tem o mesmo acordo com o valor inicial de 300 milhões por 20 anos, ou seja, 15 milhões de reais por ano, vínculo até começou em 2020 e por esse tempo de contrato. Professor Roberto Falcão, queria agradecer a sua gentileza e poder contar com o senhor numa próxima oportunidade. Será um prazer, contem comigo, precisando, estou à disposição. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.